Olá, estamos de volta. Nosso segundo encontro, nossa segunda aula, nossa segunda videoaula desse segundo bimestre, ainda tratando do assunto jornada de trabalho. Né? Quinta-feira, agora dia 23, na nossa fala, nós tratamos do conceito de jornada de trabalho. O que integra a jornada ou o que não integra a jornada. Né? Deixando claro, então, que, conforme o artigo 4º da CLT, considera-se de efetivo serviço o tempo que o empregado está aguardando ou executando ordens, salvo outra disposição expressamente consignada. Trocando em miúdos, considera-se de serviço não o tempo que ele está efetivamente trabalhando necessariamente, mas o tempo que ele está ou executando ordens, efetivamente trabalhando, ou aguardando ordens. E vimos também que essa jornada de trabalho, o tempo de jornada, ele é objeto de negociação entre empregado e empregador, negociação essa que encontra limites na Constituição, que encontra limites na lei e que encontra limites em próprias negociações individuais ou coletivas. Também comentamos, e vamos repetir isso algumas vezes, que quando falamos jornada, todo aquele período que o trabalhador está recebendo o salário por estar subordinado. Essa jornada, a gente vai ver depois, ela pode ser dividida entre ordinária e extraordinária. Mas sempre que a gente fala jornada, qual a jornada de trabalho? Eu vou falar, tal trabalhador começou tal hora e foi embora tal hora. Qual foi a jornada dele? A jornada dele envolve todo esse período, podendo haver dentro desse período alguma parte que seja normal, outra parte que seja extra-normal. Ou, em outras palavras, uma parte que seja ordinária e outra parte que seja extraordinária. Dando sequência ao assunto, vamos falar sobre intervalos. Intervalos intra- e interjornadas. Antes de falar de intervalo, lembrar que eu passei para vocês, quando estava dizendo qual a importância de estudar jornada de trabalho, colocamos as palavras aqui do professor Amaury Mascaro Nascimento. Jornada, como medida do tempo de trabalho, é o estudo dos critérios básicos destinados a esse fim, a saber, o que é e o que não é incluído no tempo do trabalho. O tempo efetivamente trabalhado, o tempo à disposição do empregador, o tempo in itinere e os intervalos para descanso ou alimentação. Já vimos que, dentro daqueles 3 critérios, o tempo efetivamente trabalhado, o tempo à disposição e o tempo in itinere, o que é utilizado é o tempo à disposição. O tempo in itinere não é mais considerado jornada de trabalho, embora fizemos aquele parênteses que, para efeitos previdenciários, o acidente ocorrido durante o trajeto da casa ao trabalho, o trabalho para casa, é considerado acidente de trabalho, mas isso para fins previdenciários. Mas nós colocamos aqui que também a definição fala em intervalos para descanso ou alimentação, que vai ser o nosso assunto hoje aqui. Intervalos, que pode ser utilizado tanto para o trabalhador descansar, como para o trabalhador se alimentar, enfim, é um tempo dele. 2 tipos de intervalos relacionados à jornada. Jornada de trabalho, pensamos em 2 tipos de intervalos. Primeiro, o intervalo intra-jornada. Intra, em outras palavras, dentro da jornada. Intervalo intra-jornada ou dentro da jornada é aquele intervalo que acontece em uma jornada diária de trabalho. Sempre quando estamos falando agora de intervalos intra e inter, estamos nos referindo à jornada diária. Intra, então a jornada começa às 8 da manhã, por exemplo, e acaba às 18. Qual que é a minha jornada? Das 8 às
18. Lá no meio existe um intervalo dentro dessa jornada, por isso intrajornada. Vamos exemplificar, das 12 às 14. Então, como que eu vou dizer? A minha jornada é das 8 às 18, com intervalo intrajornada das 12 às 14. E existe outro tipo de intervalo que logo mais nós vamos trabalhar, que é o intervalo interjornadas ou entre jornadas. Qual seria esse intervalo? Ora, se a minha jornada é das 8 às 18, o intervalo entre uma jornada que acaba às 18 e a outra que começa às 8 do outro dia é o intervalo entre jornadas ou interjornadas. Qual seria esse intervalo? 19, 20, 21, 22, 23, 24, mais 8, 14. Então eu posso dizer que o meu intervalo interjornada é de 14 horas. Então, resumindo, intervalos para descanso ou alimentação dizem respeito à jornada diária de trabalho. Temos aqui hoje o intervalo intrajornada, dentro dessa jornada, e interjornadas, entre duas jornadas diárias. Um exemplo que eu dei a partir do qual nós vamos trabalhar aqui agora. Minha jornada diária, qual é? Das 8 às 18. Qual é a minha jornada intrajornada? Das 12 às 14. E entre jornadas ou interjornadas, de 14 horas. Tudo bem? Então vamos agora trabalhar os dois intervalos relativos à jornada diária. Primeiro, o intervalo intrajornada, previsto lá no artigo 71 da CLT. O artigo 71, nós vamos trabalhar o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, o parágrafo 3º, o parágrafo 4º, tem também o parágrafo 5º. E temos também o artigo 611-A da CLT, que trata de intervalo, e uma súmula, 437. Eu vou passar para vocês em PDF todos esses temas. Antes, de falar mesmo do caput, vamos falar o que diz o parágrafo 2º do artigo 71. Embora ele explique o caput, ele também tem referência aos outros parágrafos. Então vamos ler o que é o parágrafo 2º do artigo 71. Estamos falando de intervalo intrajornada. Intervalo deixa eu apagar só aqui para não fazer um barulho aqui. Desculpe. Pois bem. Parágrafo 2º diz: os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Lembrando do conceito do Amorim Mascaro Nascimento, destinados ao fim de saber o que não é incluído, os intervalos para descanso ou alimentação. Então já o parágrafo 2º já fala. Regra geral, primeira regra aqui. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Então vamos imaginar, das 8 às 18, quanto tempo que dá? 10 horas. Das 8 da manhã às 18 são 10 horas. Tem um intervalo intrajornada, que no meu exemplo foi de 2 horas. Se o intervalo não é computado na jornada de trabalho, qual será a jornada desse trabalhador que começa às 8 e termina às 18? 8 horas. Que das 8 às 18 dá 10, menos 2 horas que não é computado, o intervalo será de 8 horas. E se o intervalo for das 12 às 13, qual que é a jornada? Das 8 às 18, 10 horas. Menos uma de intervalo, 9 horas. A jornada de trabalho é de 9 horas. Nós teremos aí, por exemplo, uma jornada
superior àquele limite máximo diário. O limite máximo é 8, essa jornada é 9. Então nós temos uma jornada ordinária de 8 e uma extraordinária de 1 hora. Depois nós vamos ver que esta hora extraordinária poderá ser objeto de pagamento ou não. Mas se eu perguntar para você, começa a trabalhar às 8 e sai às 18 e tem um intervalo intra-jornada de 1 hora, qual a minha jornada diária? A minha jornada diária é de 9 horas. Não estou perguntando qual a jornada ordinária ou extraordinária, ou se vou pagar ou não vou pagar 1 hora extraordinária. Independente disso, a jornada é de 9 horas. Então, primeira regra, o intervalo intra-jornada não é considerado integrante da jornada, porque é um intervalo de descanso ou alimentação. Portanto, o trabalhador pode executar uma ordem nesse intervalo? Não. E se ele estiver executando ordens, ele não estará em intervalo. E se o empregador pede para ele, olha meu amigo, já que você vai ficar aqui na hora do almoço, hipoteticamente, quando o trabalhador faz a sua refeição no local do trabalho, e o empregador diz para ele, se tocar o telefone você atenda. Ele estará em intervalo? Não estará em intervalo, porque ele não estará descansando, ele estará fazendo o quê? Aguardando ordem. Toque ou não toque o telefone, este período será integrante da jornada, porque ele está aguardando ordens. E no intervalo, intra-jornada, ele não deve aguardar ordens. E qual que é o período? Qual que é o tempo do intervalo intra-jornada? Então agora vamos lá no caput do artigo 71, que fala a primeira regra. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 hora. E salvo acordo escrito ou convenção coletiva em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Jornada de mais de 6 horas. Fui contratado para trabalhar, como foi naquele exemplo meu do começo, 8 horas diárias. Uma jornada de 8 horas diárias, eu tenho que ter no mínimo 1 hora para refeição e descanso, no máximo 2. No exemplo que eu dei 2 horas. Ora, das 8, começa às 8 horas. Se ele vai ter 2 horas de intervalo para refeição, a jornada dele vai acabar às 18. E se ele tem 1 hora de refeição apenas? Se pode. Vai começar às 8, vai ter 1 hora, vai acabar que hora a jornada dele? Às 17. Das 8 às 17, 9. Menos 1 de intervalo, 8 horas. Ele pode ter 1 hora e 30 para descanso. Se ele começa às 8, vai acabar que horas? Das 8 às 17h30, 9 horas e 30. Menos 1 hora e 30 para refeição, 8 horas. Pode ter 1 hora e 10, 1 hora e 20, 1 hora e 40, 1 hora e 45, 1 hora e 38, 1 hora... Enfim, no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas de intervalo. Não menos que isso, a princípio, e não mais do que isso, a princípio. Nós vamos ver que existem possibilidades, aí já estamos tratando na exceção, de ter menos ou mais. Mas a regra geral é, no mínimo 1 e no máximo 2 horas. E outras jornadas? Aí vamos para o parágrafo 1º. Não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de descanso, de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4. Repetindo, quando não exceder de 6, mas exceder de 4, o intervalo será de 15 minutos. Intervalo, portanto, uma jornada de 6 horas. Uma jornada de 6 horas, quantos minutos eu devo ter de intervalo? 15. Não menos
e não mais. Jornada de 6 horas, 15 minutos. Jornada de 5 horas, 15 minutos. Jornada de 4 horas e meia, 15 minutos. Jornada de 4 horas, nada. Porque até 4 horas de jornada diária, lembrando mais uma vez, falando do termo jornada, nós estamos, da jornada de intervalo, estamos falando de jornada diária. Na jornada diária, até 4 horas, o trabalhador não tem direito a intervalo. Mais do que 4 e até 6, 15 minutos. Que também não é computado na jornada de trabalho. É o primeiro ponto que nós falamos desse assunto. O intervalo para descanso não é computado. Então imaginemos um trabalhador contratado para trabalhar 6 horas por dia. Começa a trabalhar 8 horas da manhã. Que horas vai acabar a jornada dele? Ora, se ele começa às 8, vai trabalhar 6 horas. E não se esqueça que trabalhar é o tempo que está aguardando ou executando ordens. E no intervalo ele não está aguardando ou executando. E ele vai acabar o serviço dele que horas? 14h30. Por que 14h30? Ora, se ele começa às 8 e trabalha até as 14h30, perdão, 14h15, não 14h30, 14h15. Se ele começa às 8 e tem que ter 15 minutos de intervalo, das 8 às 14h15, são 6 horas e 15 minutos. Porém, como durante 15 minutos ele está em intervalo, a jornada diária dele será de 6 horas. Mas existem casos em que o trabalhador começa às 8 e sai às 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das 6 horas. Ele começa a trabalhar às 8 e sai às 14. Ele tem 15 minutos de intervalo. Qual a jornada desse trabalhador que começa às 8 e termina às 14? Ele tem uma jornada diária de 5 horas e 45 minutos. Ele não tem uma jornada de 6 horas. Se ele começa às 8 e termina às 14, das 6 horas. Tiro 15 minutos aonde ele está de intervalo, tenho como consequência que a jornada deste trabalhador será de 5 horas e 45 minutos. 5 horas e 45 minutos é mais do que 4 e não ultrapassa 6. Portanto, uma jornada, um intervalo de 15 minutos. Contrata alguém para trabalhar 5 horas por dia. Qual que é a jornada que ele tem de ter para descanso ou alimentação? 5 horas, mais do que 4, até o limite de 6. A jornada é de 15 minutos. Começa às 8, vou trabalhar até que horas? Até as 13h15. 8 mais 5, mais até as 13h15, dá 5 horas e 15. Menos 15 minutos de intervalo, são as 5 horas. Né? Agora, eu comentei com vocês que este intervalo, né, que para quem é mais do que 4 até 6, 15. Mais do que 6, de 1 a 2. Ele pode ser menos do que 1 hora, em caráter excepcional. Em que situações o intervalo para descanso ou alimentação para os trabalhadores que prestam serviço por mais do que 6 horas pode ser inferior a 1 hora? 2 situações. Anotem, prestem atenção que são 2 situações. Até dia 10 de novembro de 2017 era uma situação apenas. Agora são 2, o que para mim é um problema sério para a saúde do trabalhador. Vamos ver aqui. Parágrafo 3º do artigo 71 da CLT. Falando do limite para quem trabalha mais do que 6 horas, que é o do caput, né? A exceção é quem trabalha menos. O limite de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o serviço de alimentação de previdência social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências
concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob o regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Então aqui não existe mais ministro do Trabalho e do Comércio, aliás, não existe nem mais Ministério do Trabalho, mas existe um órgão correspondente, que é a Secretaria de Trabalho da Secretaria do Ministério da Economia. É que quando foi escrito isso, era outra realidade. Então, pode ser quando for expressamente autorizado pela autoridade atual de proteção ao trabalhador. Autoridade do governo, tá? Responsável da Secretaria de Trabalho, vai autorizar para aquela empresa, que naquela empresa o trabalhador terá o intervalo para refeição inferior a 1 hora. Mas quando que essa autoridade vai autorizar isso? Em primeiro lugar, a empresa tem que ter refeitório adequado, um refeitório onde o trabalhador tenha condições de fazer as suas refeições de maneira saudável, né? Uma alimentação saudável. Não significa o refeitório um canto do escritório onde ele pode comer uma coxinha, um hambúrguer gorduroso, coisa parecida. Não é isso. Tem que ter um refeitório onde seja adequadamente fornecida uma refeição para esse trabalhador. Primeira situação é essa. E segunda, os trabalhadores não estiverem sob o regime de trabalho prorrogados a horas suplementares. Em outras palavras, o trabalhador não esteja fazendo hora extraordinária, não esteja trabalhando, como regra geral, mais do que 8 horas por dia. Então, primeira hipótese, onde pode haver a redução do intervalo intrajornada para trabalhadores com mais de 6 horas, é a autorização da autoridade de proteção ao trabalhador nos casos em que as empresas, os empregadores, tenham um refeitório e o trabalhador não esteja fazendo horário extraordinário. Para que isso? Questão de saúde do trabalhador, proteção, né? Tanto que a súmula 437 também falava, tinha este critério, era expressamente falando que o intervalo não poderia ser reduzido, por exemplo, mediante a convenção coletiva, por ser medida de higiene, saúde e segurança do trabalho garantido por ordem pública. Então, até 2007, a única possibilidade de reduzir era esta. Mesmo com acordo coletivo, convenção coletiva, não poderia ser diminuído o intervalo por uma questão de saúde do trabalhador. Mesmo em assembleia, o sindicato convocando os trabalhadores, fazendo um acordo, não podia diminuir. Mas veio aí a Lei 13.467, que entrou em vigência no dia 11 de novembro de 2017, e deu uma redação nova à CLT, o artigo 611-A da CLT. O artigo 611-A da CLT, ele coloca lá: a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuser sobre. Aí vem lá o inciso 3º, que é o que nos interessa agora: intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Então, nós estamos vendo que para jornada superior de 6 horas, intervalo mínimo de 1, máximo de 2, podendo ser menos do que 1, se autorizado pela autoridade que protege o trabalhador, em caso de refeitório, desde que o trabalhador não esteja trabalhando em jornada extraordinária. Aí veio o artigo 611, diz que, mas se for autorizado,
em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, se o sindicato assinar, pode ser menos do que 1 hora. Né? Pode ser no mínimo 30 minutos. E veja que aqui não fala nada em refeitório, não fala nada em estar o trabalhador prestando ou não prestando serviço extraordinário. Então aquela norma que existia até 10 de novembro de 2017, que existia para, como diz a súmula 37, a norma de ordem pública, era uma medida de higiene, saúde e segurança no trabalho. O entendimento que a saúde do trabalhador não podia ser menos, a não ser naqueles casos. Caiu por terra. Se houver autorização do sindicato, pode ser menos do que 1 hora, no mínimo 30, mesmo que o trabalhador não tenha nenhuma norma de proteção. Eu me lembro que quando era discutida esta alteração da CLT, um pouco antes, ficou famoso um vídeo do presidente, se não me engano, da Fiesp, Federação da Indústria de São Paulo. Então, depois, se for mesmo, eu vou procurar ver se tem como disponibilizar para vocês. Ele fala algo assim: para que 1 hora de refeição se o trabalhador pode estar trabalhando e ao mesmo tempo trabalhando, comendo um sanduíche lá, né? Comendo um hambúrguer? Me lembro que até na época a gente discutia isso em sala de aula, o quanto que isto seria uma quebra nesta ideia de respeito à saúde do trabalhador, porque além de estar trabalhando e se alimentando ao mesmo tempo, o que não é adequado, não é bom para a digestão, né? Ainda o exemplo é alguma coisa que ele possa comer ao mesmo tempo que está ali trabalhando, questão de higiene, uma coisa fácil para comer, um sanduíche ou coisa parecida. E até a gente falava, imagine o trabalhador que trabalha 6 dias por semana, porque a jornada semanal pode ser dividida ao longo de 6 dias, todo dia ele almoçando uma coxinha, um risoles, um sanduíche, ao momento em que ele trabalha, né? O quanto que isso ao longo do tempo poderia ser prejudicial, e efetivamente é. Com a alteração da lei não ficou tão fácil assim, que depende de autorização do sindicato. Só que aí também um assunto que a gente já conversou, como que se dá as decisões do sindicato, como se dão as decisões? Se dão através de assembleias, que nem sempre, também sabemos, as assembleias dos sindicatos são tão participativas. É um problema, e até porque também uma das alterações que houveram agora com a Lei 13.467 de 2017 é que a Convenção Coletiva de Trabalho, o Acordo Coletivo de Trabalho, não precisa mais trocar direitos por alguma vantagem. Posso, em tese, fazer uma convenção coletiva que só retire direitos em troca, por exemplo, do reajuste salarial, até mesmo abaixo da inflação. Então eu faço esse parênteses, porque é uma quebra, eu acho importante, é uma quebra, inclusive, no princípio de proteção do trabalhador, é uma quebra no princípio da dignidade da pessoa humana. Nós trabalhamos isso lá dos princípios constitucionais do direito do trabalho, alguns princípios para todos os trabalhadores, todas as pessoas do Brasil, o princípio da dignidade da pessoa humana, ressalvando que depende, evidentemente, de negociação com o sindicato e de assembleia. Também vimos que o intervalo máximo é de 2 horas. Lembra lá no caput do artigo 71, falamos. O qual será do no mínimo 1 hora e, salvo acordo escrito, convenção coletiva em contrário, não poderá ceder a 2. Então temos os casos também que o intervalo intra-jornada pode ser superior a 2 horas. Quando?
negociação com o sindicato, através de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o intervalo para descanso ou alimentação de quem trabalha mais do que 6 horas pode ser mais do que 2 horas. Aquele que trabalha mais de 4 até 6, não. Esse é 15 minutos. Não menos e não mais. Nem mesmo através de acordo ou negociação coletiva. Que quando o artigo 611A fala menos do que uma, para quem trabalha mais do que 6. Menos do que uma, desde que seja no mínimo 30. E quando o artigo 71 fala, através de negociação ou convenção coletiva, fala intervalos superior a 2 horas. Então, vamos imaginar a hipótese de quem trabalha num restaurante, de garçom, trabalha no almoço e trabalha no jantar. Ele pode ter, se o sindicato concordar, um intervalo superior a 2 horas de trabalho. E quando este intervalo não é concedido? Quando não é concedido o intervalo, seja aquele de 15 minutos, seja aquele de 1 hora mínima. No mínimo 15 para quem. 15 para quem trabalha mais de 4 e até 6. E no mínimo 1 para quem trabalha mais. O que acontece? O parágrafo 4º lá do artigo 71 já nos diz: a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Então vamos fazer aqui um pouco mais de cuidado. Também houve aqui uma alteração do que era a realidade antes da entrada em vigência da Lei 13.467 de 2017. Imaginemos então aquele trabalhador que trabalha das 8 horas por dia. Começa a trabalhar às 8 e termina de trabalhar às 16. Não tem intervalo para refeição. Das 8 às 16. 8 horas de trabalho sem intervalo para refeição. Até a Lei 13.467, repetindo para vocês, é bom repetir mesmo, até o entendimento da súmula 437, por ser medida de higiene, saúde e segurança, não podia ter supressão do intervalo. Porém, se tivesse, num caso ou outro, todo o valor era pago como se fosse uma hora extra, de natureza salarial. Digamos que o trabalhador tivesse só meia hora de intervalo e não era autorizado pelo Ministério do Trabalho ou pelo Serviço de Saúde do Trabalho. Lembre que antigamente não podia por convenção. Só teve meia hora de refeição. Significava o quê? O trabalhador receberia o equivalente a 1 hora, porque o mínimo era 1 hora, e se tivesse meia hora era o mesmo que não ter nada, ele receberia o valor de 1 hora mais 50% a título de salário para compensar. Agora não. Agora, se ele deveria ter 1 hora de intervalo e só tem meia hora, não sendo o caso autorização pela convenção coletiva, acordo coletivo ou serviço de proteção ao trabalhador, faltou quanto? Faltou meia hora. O que ele vai receber? Vai receber o tempo que faltou, acrescido de 50%, mas de natureza indenizatória. Então vamos imaginar que o trabalhador ganha R$10 por hora. Não importa, fica uma conta fácil. R$10 por hora. Não teve o intervalo naquele dia para descanso ou alimentação. Não teve nem um minuto. R$10 por hora, mais 50%, 10 mais 5, R$15. Ele vai receber
R$ 15 como indenização. Se é indenização, não é salário, não vai incidir para fundo de garantia, não vai servir para 13º, não vai servir para férias, para nada disso, porque é indenizatório. Ele vai receber R$ 15 como indenização. E se ele tiver apenas meia hora de intervalo, ele vai receber uma indenização no valor de R$ 7,50. E vou fazer todas as contas, se faltar 40 minutos, se faltar 20 minutos, sempre proporcional ao tempo que faltou. E se não for os 15 minutos, trabalhou 6 horas lá a jornada era 6 horas, começou às 8, saiu às 14, não teve nenhum intervalo para refeição. Vou fazer a conta então aqui. R$ 10 por hora, divididos por 60 minutos, vezes 15. Então 15 minutos é R$ 2,50. Mais 50, ele vai receber, esse trabalhador, R$ 3,75, o trabalhador de 6 horas por dia, que começou às 8 e saiu às 14, sem ter um intervalo intra-jornada, ele vai receber R$ 3,75 a título de indenização pela supressão do intervalo intra-jornada, né? Esse intervalo intra-jornada também, se ele for concedido sem previsão legal. Então vamos voltar lá à definição de jornada de trabalho do professor Amaury Mascaro Nascimento. Jornada como medida do tempo de trabalho é o estudo dos critérios básicos destinados a esse fim, a saber, o que é e o que não é incluído no tempo de trabalho, o tempo efetivamente trabalhado, o tempo à disposição do empregador, o tempo in itinere e os intervalos para descanso e alimentação. Já vimos que na regra geral os intervalos para descanso e alimentação não integram a jornada porque o trabalhador não está aguardando, executando ordens. Se estiver fazendo isso, não estará de intervalo e estará de jornada. Porém, nós temos a súmula 118 do TST, que mais ou menos ela fala o seguinte: os intervalos não previstos em lei, concedidos pelo empregador, consideram-se tempo à disposição. E se forem acrescidos ao fim da jornada, serão considerados como hora extraordinária. Vamos pegar aquela hipótese. Qual que é o máximo de intervalo mesmo intra-jornada? 2 horas. Salvo acordo ou convenção coletiva. Vamos imaginar a hipótese que não tenha acordo ou convenção coletiva para aumentar a jornada de 2 horas. O trabalhador começa às 8, trabalha até às 19. Tem intervalo das 12 às 15. Das 8 às 19 são 11 horas. Das 8 às 19 são 11 horas. Qual o intervalo que ele teve? 3. Só que qual que era o máximo que ele tinha? 2. Então, esta terceira hora é considerada de jornada. Das 8 às 11, das 8 às 19, 11 horas. Eu vou diminuir quanto? Apenas 2 horas. Então, das 11 horas, começando às 8, terminando às 19, das 11 horas eu só vou diminuir 2. Qual que é a jornada desse trabalhador esse dia? 9 horas. Não, mas ele só ficou aguardando ou executando ordens durante 8. Porque durante das 12 às 15 ele estava em intervalo mesmo. Ele podia sair, podia ir para casa, podia ficar sentado na praça, podia ficar dormindo na sala dele, enfim, ele não estava obedecendo ordem nenhuma. Só que 1 hora não é prevista em lei. Por isso é considerado tempo à disposição. Qual que é o objetivo disso? Por que será que a lei estabelece que o intervalo não previsto em lei é considerado tempo à disposição? Justamente para evitar que o trabalhador fique o dia inteiro à disposição da empresa. Se isso fosse possível, imagine, podia mandar ele começar a jornada às 8 e trabalhar
até às 20 horas, dava 4 horas de intervalo, até às 21, 22, às 5, 6 horas de intervalo para ele, ele acabava ficando preso, de certa forma, à relação de emprego o dia inteiro. É por isso que tem um limite máximo de intervalo. Mais uma questão ainda. Esse intervalo, como ele se preza, ele se destina a descanso e alimentação, ele tem que ser concedido de uma vez só. Eu não posso fracionar o intervalo. Aliás, até posso, né? Mas a única exceção que eu posso fracionar o intervalo, qual que é? É para trabalhadores, motoristas, cobradores de fiscalização e operação de veículo rodoviário, empregados no setor de transporte coletivo e passageiro. Então, essa exceção nós vamos tratar daqui a pouco. Mas a regra geral é que o intervalo não pode ser fracionado, tem que ser de uma vez só. Então, eu não posso, por exemplo, 1 hora de intervalo mínimo, 15 minutos de manhã, 30 minutos na metade, 15 minutos à tarde. Não, tem que ser uma vez só. 15 de manhã, 15 à tarde e 30 no meio, esses 15 de manhã e de tarde não são previstos em lei. Então, são considerados tempo à disposição. E esses 30 minutos é menos do que o necessário. Imagine que esse trabalhador vai ter durante o dia 1 hora sem trabalhar, né? Mas só teve meia hora de intervalo para fins de descanso ou alimentação. Outra hipótese, aquele famoso cafezinho de manhã e cafezinho à tarde. A lei não prevê intervalo de 15 minutos de manhã ou 15 minutos à tarde. O empregador é obrigado, não pode dar, claro que pode, ele pode conceder. Muitas empresas têm como política interna, olha, durante 15 minutos de manhã e 15 minutos à tarde você tem intervalo. Então vamos imaginar a hipótese que o trabalhador começa às 8 e trabalha às 17h30. Das 8 às 17h30, dá 9 horas e 30. Porque ele tem um intervalo para descanso das 12 às 13h30. Perfeito. Das 8 às 17h30, 9 horas e 30 minutos. Menos 1h30 de descanso, dá 8 horas. E imagine agora a situação que, além dessa 1h30, o trabalhador vai dar, o empregador concede 15 minutos de café da manhã, 15 minutos de café à tarde, fora aquela 1h30 do almoço. E a partir de agora, em vez de sair das 17h30, vai ser às 18h. Então, das 8 às 18h, 10 horas. Posso descontar as 2 horas, porque 1h30 de refeição, não do almoço, mais 15, fecha 2 horas. Posso descontar 2 horas? Não, não vou. Porque os 15 minutos de manhã e os 15 minutos à tarde não são considerados como intervalo para descanso ou alimentação não computáveis da jornada, porque não são previstos em lei. E eu não posso somá-los àquela 1h30, porque o intervalo para descanso e alimentação não pode ser fracionado. Então, se ele trabalhar das 8 às 18, como só vou poder descontar 1h30 de intervalo para refeição, esse trabalhador vai ter uma jornada de 8 horas e 30 minutos por dia. Vai ter 30 minutos extraordinários, que poderão ser pagos ou não. Este é outro critério. E como nós vimos, então, o que pode ser fracionado é o seguinte. Também, antes de falar do fracionado, ele não pode ser reduzido, né? E aquele fracionado, e aquele estabelecido no parágrafo 1º de 15 minutos, tem que ser entre a primeira hora e o início da última hora, tá? Então vamos pegar aqui, mas o que interessa mais. O intervalo no CAPT de 1 a 2 horas poderá ser reduzido ou fracionado, e aquele de 15 minutos poderá ser fracionado quando compreendidos entre o término da primeira hora e o início da última hora, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza de serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores
fiscalização de campo e afins dos serviços de operação de veículos rodoviários empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Tanto o intervalo mínimo de 1 hora como o intervalo máximo de 2 horas, aliás, o mínimo de máximo de 2, ele pode ser reduzido sim, e aquele de 15 minutos também pode ser fracionado, desde que, em primeiro lugar, previsto em acordo ou convenção coletiva, o sindicato tem que assinar. Segundo lugar, para quem? Motorista, cobrador e fiscalização de transporte coletivo de passageiros. Só nesta hipótese que pode haver. Né? No resto não pode haver este fracionamento de intervalos. Tá certo? Encerrando aqui, antes de passar para o intervalo entre jornadas, nós estamos falando tudo do intervalo intra, aquele dentro da jornada, de uma mesma jornada. Algumas outras, existem alguns outros intervalos também previstos em lei intrajornada. Artigo 72 da CLT lá nos diz que nos serviços permanentes de mecanografia, entre parênteses, datilografia, escrituração ou cálculo, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo corresponderá ao repouso de 10 minutos, não deduzidos da duração normal do trabalho. Quase ninguém, eu não sei se alguém trabalha como datilógrafo ainda, mas pensa aqui quem trabalha com digitação, quem trabalha com calculadora o dia inteiro, né? Estes trabalhadores, a cada 90 minutos tem que descansar 10 minutos, fora aquele descanso de 15 minutos se for superior a 4 até 6 e 1 a 2 se for mais de 6. Fora aquele, ele vai ter mais um descanso de 10 minutos. Trabalha 90, descansa 10. E esse tempo é considerado tempo de trabalho. Ele estará descansando, mas é considerado jornada de trabalho. É um período de intervalo que integra a jornada, por causa da atividade dele repetitiva. Quem trabalha de telefonista também tem que ter intervalo. Eu não anotei aqui o artigo, depois eu passo para vocês, mas telefonista também tem. O artigo 253 também nos passa lá. Para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas, para quem trabalha no interior da câmara frigorífica, e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, frio para o quente, quente para o frio, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, computado esse intervalo como trabalho efetivo. Então, imagine, vamos pegar o exemplo de quem trabalha em açougue. Entra no ambiente frio, vai para o ambiente quente, entra para o ambiente frio, fica aquele entra e sai do ambiente quente e frio, ou trabalha direto lá dentro da câmara frigorífica. Esses trabalhadores trabalham 1 hora e 40, tem que parar 20. Fora, vejam, fora aquele intervalo de 15 minutos para quem trabalha mais do que 4 até 6, ou de 1 a 2 horas para quem trabalha mais do que 6 horas. Fora esse intervalo, ele vai ter mais um intervalo de 20 minutos depois de 1 hora e 40. E este intervalo também é um intervalo que é considerado jornada de trabalho. Então, imagine que essa pessoa vai trabalhar em 2 horas de jornada, ele vai trabalhar 1 hora e 40 e outra hora ele vai descansar. Mas a jornada é de 2 horas trabalhadas, né? Então, lembrando aquele critério, o critério que determina o que é jornada é o tempo à disposição. O tempo em que o empregado está aguardando ou executando ordens. Mas alguns intervalos
intrajornada são considerados integrantes da jornada. Que intervalos esses? Aquele não previsto em lei, concedido pelo empregador, é a súmula 118. Os 10 minutos de quem trabalha em digitação, os 20 minutos de quem trabalha em câmara fria, ou então entrando e saindo, o intervalo de descanso do telefonista, né? Esses intervalos integram a jornada de trabalho, né? Então, isso que nós tínhamos falado e tínhamos a falar a respeito de intervalo intrajornada. Vamos falar um pouquinho agora de intervalo interjornadas ou entre jornadas. Lá no primeiro exemplo que eu falei com vocês, daquela jornada ideal que eu usei, das 8 às 18, com 2 horas de intervalo, o intervalo entre jornadas, que nós comentamos, era de 14 horas, porque ele saía às 18, acabava uma jornada às 18, até começar a outra deu 14 horas. Qual que é o mínimo deste intervalo? Imaginar que alguns trabalhadores possam ter uma jornada variável, um dia trabalha um dia, uma jornada um horário, no outro dia a jornada seja em outro horário, pode acontecer isso, né? Inclusive já vimos as jornadas, os turnos ininterruptos de revezamento, pode ser diário, semanal ou mensal. Diz o artigo 66 da CLT, entre 2 jornadas de trabalho, entre jornadas ou interjornadas, sinônimos, e a lei fala entre 2 jornadas de trabalho, estou falando de jornadas diárias, lembrando quando eu falo intervalo para vocês, lá no começo da aula eu já comentei, levando em consideração a jornada diária de trabalho, jornada intrajornada, jornada diária, e entre 2 jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Não pode ser menos do que 11 horas. Acabei a jornada num dia, para começar do outro dia, no mínimo 11 horas. Então vamos pegar um exemplo prático aqui. Tal jornada de trabalho acabou às 24 horas. Não sei se jornada normal, jornada extra normal, como nós falamos, jornada de trabalho, nós podemos até dividir ela na parte extraordinária, na parte ordinária e na parte extraordinária, mas a jornada é uma só. Daquele dia, a jornada acabou meia-noite. Normalmente, o trabalhador começa a trabalhar 8 horas da manhã, mas da meia-noite até as 8, né, para esse efeito aqui, não vou falar em jornada reduzida, porque não é jornada de trabalho, é descanso, das 0 horas até as 8 horas, apenas 8 horas. Qual que é o intervalo mínimo? 11 horas. Se este trabalhador, em determinado dia, trabalhou até as 0 horas, ele vai começar no outro dia às 11. Das 8 às 11, ele não vai trabalhar. Ah, mas por isso ele vai sair depois das 18? Não. A jornada dele continua sendo das 8 às 18. Neste dia, especificamente, ele começou a trabalhar às 11, por quê? Porque na jornada anterior ele trabalhou até às 0 horas. E o intervalo mínimo é 11. Então ele não pode ser prejudicado. Uma norma também, e isso aqui, a lei 13.467 não mudou. Esqueceram de mudar isso aqui de certo, né? A intervalo continua sendo de 11 horas. Então lembre, se ele trabalhou até meia-noite, no outro dia não pode começar às 8. Tem que começar às 11. E se não tiver esse intervalo? Vamos, hipoteticamente, que o trabalhador trabalhou até a meia-noite e no outro dia foi normalmente trabalhar às 8 da manhã. Olha, teve quantas horas de intervalo? Teve apenas 8. Faltou quantas? 3 horas de intervalo. Devia ser 11, faltou 3. O artigo 66 da CLT não fala. Ah, e se não tiver, acontece o quê? O artigo 66 da CLT não fala o que acontece se não tiver esse intervalo entre jornadas. Por analogia, né? Lembre que a analogia, quando falta uma lei, uma norma, eu vou aplicar outra com uma condição semelhante. A seção de dissídios individuais 1 do Tribunal Superior do Trabalho
tem uma orientação jurisprudencial. É parecido com súmula, né? Não é, mas é parecido. O que diz essa orientação jurisprudencial? Entendimento do Tribunal Superior do Trabalho quando da supressão do intervalo interjornadas. Intervalo interjornadas, ela fala interjornadas. Intervalo interjornadas, inobservância, horas extras, período pago como sobrejornada. Artigo 66 da CLT. Aplicação analógica do parágrafo 4º do artigo 71 da CLT. O desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas previstas no artigo 66 da CLT acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no parágrafo 4º do artigo 71 da CLT e na súmula 110 do TST, devendo-se pagar integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo acrescidos do respectivo adicional. Vamos ver aqui. O professor me falou hora extra, pago como sobrejornada, mas então a súmula, a orientação jurisprudencial fala que tem que pagar como hora extra esse período que fala. A súmula, a orientação fala isso. Por quê? Porque ela fazia referência à antiga redação do parágrafo 4º do artigo 71. Lembre que eu falei para vocês que antes da reforma, se faltava intervalo intrajornada, aquele período, não só que faltava, mas todo período era pago como fosse uma hora extra. A súmula, a orientação fala que não todo período, mas aquele que faltou era paga como hora extra. Agora não é mais, né? Agora o parágrafo 4º fala que do intrajornada, o período que faltar para o intervalo intrajornada, só que faltar, é pago de maneira como indenização, no valor correspondente à hora normal, mais 50%. Né? Então a mesma coisa aqui. Faltou 3 horas de intervalo interjornadas. O exemplo que eu dei para vocês, trabalhador que ganhava R$10 por hora, lembram? R$10 por hora, se não tivesse uma hora de intervalo, ia receber 15 de indenização. Nesse exemplo do trabalhador que teve só 8 horas de intervalo interjornada, ele devia ter 3 horas. Mas no outro dia ele trabalhou às 8 do mesmo jeito. Faltou 3 horas, né? Se cada hora R$10 mais 50%, 15 mais 15 mais 15, ele vai receber R$45 a título de indenização pela supressão do intervalo interjornadas, porque ele deveria ter 11 e teve apenas 8 horas. Né? Então, com esta questão dos intervalos, fechamos aqui, como eu falei para vocês na quinta-feira, talvez um dos principais conceitos que a gente vai trabalhar este segundo bimestre na nossa disciplina de Direito Trabalhista e Legislação Social, qual seja o conceito de jornada. Jornada de trabalho. Está em jornada o trabalhador que está à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, ou, em alguns casos especiais, em que ele está de intervalo. A regra é período que está à disposição, mas também em alguns casos de intervalo, principalmente aqueles que eu falei para vocês, não previstos em lei, mas concedidos pelo empregador. Isto é jornada. E mesmo sendo repetitivo, mas é importante eu falar, essa jornada pode ser dividida para efeitos de pagamento em ordinária e extraordinária. Né? E também essa jornada de trabalho pode ser diurna ou noturna. Lembrando para vocês, isso nós já trabalhamos lá no primeiro bimestre, né? Que a jornada noturna, quando que ela acontece? Para os trabalhadores urbanos, a jornada noturna é das 22 até as 5.
e cada hora tem 52 minutos e 30 segundos. Então, das 22 às 5, no relógio são 7 horas, mas para efeitos trabalhistas, no caso dos trabalhadores urbanos, são 8 horas. Então, a jornada diurna é das 5 da manhã até as 22. Jornada noturna, das 22 às 5. Então, a jornada do trabalhador pode ser diurna, se for das 5 às 22, ou noturna, se for das 22 às 5, ou pode ser parte diurna, parte noturna. Imagine que o trabalhador trabalha das 18 até a 0 hora, até as 24 horas. Durante aquele período das 22 às 24 vai ser jornada noturna, e do período das 18 até as 22 vai ser jornada diurna. No caso dos trabalhadores rurais, a jornada noturna é das 21 às 5 para quem trabalha na lavoura e das 20 às 4 para quem trabalha na pecuária. Então, das 21 às 5, noturna. Das 5 às 21, diurna, para quem trabalha na lavoura. Das 20 às 4, noturna. Das 4 às 20, diurna, para quem trabalha na pecuária. Sempre, no caso dos trabalhadores rurais, a hora noturna ela tem 60 minutos mesmo. Tá certo? Basicamente, em termos de intervalo, o que eu queria conversar com vocês era hoje. E juntamente com a nossa aula de quinta-feira, agora, dia 23, encerramos esse conceito principal do conceito, pelo menos, do que é jornada de trabalho. Além do horário da nossa aula, através da plataforma, que se não tiver, hoje não for na webconferência, eu vou abrir um chat que nem foi feito na quinta-feira. Vou postar isso aqui no YouTube e vou colocar lá o link para vocês no YouTube. Aqueles colegas que porventura não possam ter acesso, não possam por um motivo ou outro acessar a plataforma no nosso horário de aula, eu peço para que os demais colegas também passem o link desta videoaula. Eu deverei fazer o mesmo também para vocês lá no nosso grupo de WhatsApp. E vocês podem também, durante o dia, mandar mensagem para mim pelo grupo do WhatsApp, que dentro do possível eu vou responder para vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.